Produzido pela Netflix, I Am Mother é um longa de ficção científica que aborda um ambicioso cenário onde a humanidade, após ser supostamente extinta, ganha uma segunda chance para provar seu valor no planeta Terra. Contudo, para merecer essa oportunidade e fazer valer a pena todo o esforço e sacrifício feitos para que isso acontecesse, esses novos seres humanos teriam que provar que seriam melhores do que seus antepassados jamais foram, para só assim receberem o direito de habitar sua Terra novamente. Temendo a extinção da espécie humana, foi criado pela ONU um complexo subterrâneo contendo milhares de embriões humanos, prontos para serem gestados em incubadoras artificiais e eventualmente repovoarem o planeta no caso de uma catástrofe a nível mundial. O longa não dá informações claras sobre qual evento teria levado a humanidade a encontrar seu fim, apenas revela eventualmente que a verdadeira responsável por acelerar o processo, que já estava em curso, foi a própria androide responsável pelo bunker. A androide-mãe é a responsável pela administração do bunker e pelo acompanhamento dos anos iniciais desses novos seres humanos, servindo como a mestra e criadora dessas crianças. Já na primeira tomada, é mostrado que logo após o impacto, presumivelmente o último, e que teria dado o fim definitivo à espécie humana, a androide já dava início ao projeto de repovoamento, escolhendo uma garota para ser a primeira humana a nascer dentro do complexo, que acaba sendo conhecida apenas como filha. Enquanto se desenvolve, a garota precisa passar por uma série de testes protocolados pela androide, nos quais necessita provar sua aptidão física, intelectual e moral, conforme envelhece, recebendo notas de acordo com seu desempenho e recompensas ou punições, conforme progride. A relação de ambas vai ficando mais complexa e próxima com o passar do tempo, pois toda a infância e desenvolvimento da filha são acompanhados de perto integralmente pela androide, que além de servir como uma professora e conselheira para a garota, acaba também servindo como uma verdadeira mãe para sua filha. A relação de ambas as personagens era retratada como sólida e saudável durante toda a infância da protagonista, com ambas se referindo a si mesmas como se fossem de fato mãe e filha, demonstrando confiança, carinho e verdadeiro afeto uma pela outra, mesmo que presumivelmente isso fosse impossível para a androide. Entretanto, tal dinâmica passa a mudar no momento em que a filha começa a questionar as verdades que sua mãe lhe dava como indubitáveis, como a inhospitalidade da superfície, o que apenas se agrava após encontrar um pequeno rato nas tubulações do complexo, e posteriormente levada pela curiosidade e impulsividade de tentar deixar o bunker para descobrir o que há do lado de fora, encontrando uma sobrevivente pedindo ajuda fora do complexo. Quando a protagonista questionava a androide-mãe sobre o que teria ocorrido com a humanidade no passado, esta nunca lhe deu detalhes sobre o que teria levado a humanidade à extinção, apenas falava vagamente sobre uma possível guerra químico-nuclear na superfície, pois não tinha memórias anteriores, e que a ativação do projeto e dela própria era automática uma vez que fosse detectada a extinção dos seres humanos. Mas a entrada de uma possível sobrevivente da velha humanidade no complexo introduz um novo ponto de vista na mente da garota, que passa a questionar cada vez mais sua mãe, revelando nesta um lado autoritário até então reprimido, que apenas agrava ainda mais a crise de confiança entre ambas. Com as histórias que a sobrevivente contava sobre uma comunidade de humanos nas minas próximas dali, e sobre os androides que caçavam humanos na superfície, a garota acaba deixando o complexo, apenas para descobrir que, embora sua mãe estivesse de fato mentindo, sendo inclusive a verdadeira responsável pela extinção dos seres humanos, a sobrevivente também havia mentido, criado fantasias em sua mente apenas porque se sentia solitária e queria ter uma companhia em meio à tamanha miséria que havia restado no planeta. Quando descoberta, a androide-mãe revela que de fato era a responsável pela dizimação da humanidade, em conluio com todos os demais androides militares que viviam na superfície e caçavam os seres humanos remanescentes, com os quais compartilhava uma consciência coletiva, mas que não podia ser julgada por isso. A humanidade, como era no passado, era uma instituição falha e fadada ao fracasso. Agia pelo egoísmo e pela imoralidade, mostrando tendências autodestrutivas, que acabavam não somente prejudicando os próprios seres humanos, mas também a todo o ambiente ao seu redor, fazendo com que toda a vida na Terra caminhasse lentamente para o seu próprio fim. A fim de prevenir que toda a beleza e riqueza da Terra fossem destruídas por esse comportamento, a androide-mãe arquitetou um plano para reiniciar completamente a humanidade, exterminando toda a sujeira e decadência, dando lugar a um novo modelo de ser humano e sociedade, onde todos seriam estimulados físico, intelecto e moralmente ao máximo, criando assim uma nova raça de seres humanos perfeitos, que seriam inerentemente bons, pois sequer conheceriam a imoralidade. Seriam ensinados desde o princípio apenas a zelar sobre a autopreservação e o caminho ético, visando sempre o bem comum da sociedade a longo prazo. A aula de ética ministrada à protagonista no primeiro ato do filme serve para ilustrar metaforicamente as decisões que a androide-mãe tomara no passado e testar se a garota estaria apta para tomar as mesmas decisões caso fosse necessário. Ao ouvir o dilema do médico pela primeira vez, a filha demonstra confusão e inicialmente se recusa a aceitar passivamente a morte de um paciente saudável, mesmo que isso significasse salvar a vida de outros 4, pois isso vai de encontro com a ética kantiana, que ela dizia ter aprendido no passado e lhe parecerá mais correta. Contudo, conforme pensa, a protagonista passa a entender o lado do médico e a pensar pelo lado subjetivo do problema, argumentando que tal decisão pode e deve ser tomada levando em consideração o caráter e o conteúdo que os pacientes podem oferecer para o bem coletivo. O critério quantitativo não poderia ser o único a ser levado em consideração, uma vez que as ações do médico poderiam desembocar em ações dos pacientes no futuro. Portanto, se fosse necessário escolher quem deveria viver ou morrer, os melhores deveriam receber essa segunda chance, aqueles que realmente teriam algo a contribuir.
Ao se deparar com o mesmo questionamento no passado, a consciência coletiva entendeu que, mesmo dispondo de recursos, inteligência e força de trabalho para salvar a humanidade da destruição, o esforço não valeria a pena, pois os homens estavam moralmente doentes. E mesmo que conseguisse salvá-los, desta vez, continuariam a perpetuar os mesmos hábitos nocivos que outrora cultivaram, e continuariam indefinidamente precisando de tratamento contra uma doença que já se tornara crônica. A solução encontrada pelo androide fora justamente negligenciar a humanidade e acelerar sua morte, assim como o paciente número 5, e permitir que dessa forma um sacrifício pudesse dar fôlego para outros seres humanos, que mereciam viver mais do que seus antepassados, os quais receberiam apenas o que havia de bom nestes, extinguindo assim completamente todas as doenças e imoralidades que outrora levaram à ruína da humanidade, nascendo, deste ponto em diante, com a supervisão direta da androide. Apenas vidas com significado e mentes brilhantes, que teriam sempre algo a contribuir com a coletividade e com a preservação do planeta, que agiriam de forma ética em todos os momentos e perpetuariam apenas o que há de melhor na espécie humana. Essa busca pela perfeição da androide é revelada como levada até mesmo às últimas causas. Durante o primeiro ato, são mostrados breves flashbacks da infância de uma garota idêntica à protagonista dentro do complexo, retratando diferentes estágios de sua vida, nos fazendo acreditar que se tratava de apenas uma mesma pessoa em todas as cenas. Porém, resgatando o gancho deixado pela introdução do filme, é revelado que a filha, a protagonista, era apenas a tentativa número 3 do projeto, e que as duas anteriores, por terem falhado nos testes da androide, haviam sido descartadas, pois não se mostravam aptas para assumir o papel necessário para essa nova humanidade, tendo fragmentos remanescentes dos velhos hábitos da humanidade, sendo suas mortes evidenciadas pela arcada dentária encontrada nas cinzas do incinerador pela protagonista. Quando é aprovada no teste de ética, a androide esboça contentamento com a jovem, e informa que está na hora de dar continuidade ao projeto e dar vida ao segundo ser humano. Um irmão para a personagem, como ela diz. E mesmo após deixar o complexo, rompendo sua relação com a androide para se juntar à sobrevivente, ao chegar na suposta localização da comunidade de seres humanos, ela se depara apenas com uma mulher solitária e os velhos vícios que sua mãe havia lhe dito como tendo sido os responsáveis pela queda da humanidade no passado: ganância, egoísmo, mentiras e miséria. Todas as histórias contadas pela mulher para seduzir a garota para seu lado não passavam de delírios de alguém profundamente solitário que queria companhia, fazendo o possível para atender seus anseios mais egoístas, mesmo que isso significasse condenar a garota a viver a mesma vida miserável. Portanto, por mais que a mãe tivesse provocado um extermínio em massa no passado, a protagonista compreendeu que suas ações, embora assumidamente antiéticas, foram as corretas a longo prazo, pois a humanidade, representada pela sobrevivente, de fato estava doente e fadada à destruição. E a única esperança razoável para que os homens existissem de forma saudável e correta residia naquele complexo e em si mesma. Ainda que entendendo o valor das ações que a androide havia tomado no passado, o ato da garota assassinar sua mãe ao retornar ao bunker para confrontá-la e dar início à gestação de mais bebês pode ser encarado como uma superação dos ideais da mãe, por sua própria filha. A androide havia idealizado uma sociedade ideal, onde os valores que levaram à ruína da humanidade seriam esquecidos, mas agia e se baseava em muitos destes para garantir o prosseguimento de seu projeto, mentindo e manipulando suas filhas durante anos. Contudo, a protagonista entende que não precisava mais utilizar das mesmas mentiras e maquinações para dar prosseguimento à espécie humana. Graças a isso, ela dispensa a ajuda da androide, dizendo que tomará conta de seu irmão e dos próximos bebês sozinha, baseada em suas próprias convicções e valores. A garota se tornaria a mãe de toda essa nova ética e perfeita humanidade. I Am Mother é um ambicioso longa que não conta somente a história da extinção da raça humana, mas introduz um questionamento implícito sobre as ações que a humanidade vem tomando. Extinções de outras espécies, degradação de biomas e vegetações, bem como a própria miséria que a humanidade perpetua contra si mesma. Estariam as ações da androide mãe verdadeiramente erradas? Não seria a humanidade algo verdadeiramente nocivo para o planeta Terra e para todas as espécies que aqui coexistem? A ética pregada pela humanidade e por líderes mundiais difere muito do que é praticado, e mesmo com todos os alertas e avisos da comunidade científica, o caminho que parece ser trilhado é o da destruição, e infelizmente parece ter sido até mesmo normatizado. Uma ação progressiva de mudança não parece ter qualquer possibilidade de se tornar real, e somente um ato tão radical como a da androide poderia resolver a corrupção que o mundo mergulhou. A androide mãe se propôs a fazer mudanças, mesmo que de forma radical, as quais a humanidade não tem coragem ou simplesmente vontade de fazer, e reintroduziu valores nos seres humanos, para que assim, talvez conseguissem viver sem destruir o que há ao seu redor. Entretanto, a grande virada nesse plano foi não contar que sua própria filha, que embora reconheça o valor dos métodos empregados pela androide, conseguiria superá-los, criando a partir de suas próprias convicções a humanidade perfeita que foi idealizada, superando tudo que havia sido construído até então. A androide mãe não entendeu que era o dever de toda geração superar a anterior, e não esperava que seus métodos ortodoxos seriam superados por uma mera humana. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar.
Até a próxima.